Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Vocês cansaram? Então eu vou repetir. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Agora ficou bonito. Queridos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do 10 e somente até o 17. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim o texto: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero, primeiramente, antes de entrar na mensagem, expressar minha gratidão a Deus por este momento rico, momento de muita alegria, pois mesmo eu sendo falho, pecador, Ele nos concede momentos como este, Ele nos concede graça para momentos como este. Eu quero também agradecer a minha líder, pastora Léo, que quando ela me fez o convite, eu pensei comigo, tem tanta gente melhor que eu, ela vai colocar logo eu, mas amém, Deus no controle. Eu quero agradecer também aos meus pastores, pastor Rodrigo e pastora Mônica, obrigado pela confiança. E eu quero agradecer aos demais obreiros da casa, missionários, missionárias, cada pastor, cada um que orou pela minha vida. Eu agradeço grandemente e que o céu venha recompensar a vida de cada um. E a Mocidade Bene, que Deus abençoe a cada jovem, em nome de Jesus, que vocês continuem firmes, porque o céu é nosso. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais belas de toda a Bíblia Sagrada. Tesouros belíssimos podem ser encontrados em cada versículo dessa obra. Paulo, ele traz aos homens nessa carta as verdades mais consoladoras acerca da graça. Paulo, ele não trata de assuntos particulares, como ele faz na maioria de suas outras cartas. Ele trata, trazendo aos homens as verdades mais consoladoras acerca da graça. Os maiores temas da fé cristã, eles circulam em torno dessa carta. Temas como os quais a eclesiologia, que é o estudo da igreja, e a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ambos podem ser encontrados nessa carta. Paulo, ele começa como um maestro, regendo uma grande orquestra. Já no começo da leitura da carta aos Efésios, Paulo, ele vai levar os seus leitores a um arroubo,
a uma extasiada doxologia, trazendo aos homens as verdades mais gloriosas acerca da Trindade em favor da igreja, em favor de nós que somos o corpo de Cristo. Paulo, nessa carta, ele trata de assuntos dos quais ele não trata em outras com tanta profundidade, a saber, a questão da reconciliação dos judeus e dos gentios, o mistério do evangelho, a plenitude do Espírito, a família e a batalha espiritual. Essa carta é uma carta não apenas teológica, mas sobretudo uma carta prática. Por quê? Porque ela tange princípios que neste mundo de escuridão, que neste mundo inundado de trevas, que neste mundo totalmente tomado pela maldade, essa carta, ela tange princípios que para a família e para a igreja devem servir de norte. Paulo, nessa carta, ele une de forma equilibrada teologia e ética, doutrina e vida. Paulo, ele une esses temas de forma equilibrada. Ele une teologia e ética, doutrina e vida. Nos primeiros 3 capítulos, ele lança a base da doutrina. Nos últimos 3 capítulos, ele aplica essa doutrina. Paulo, ele traz essa base para nós. Nós não podemos glorificar a Deus com a plenitude do nosso coração e o vazio da nossa cabeça. Também não podemos glorificar a Deus com a plenitude da nossa cabeça e o vazio do nosso coração. Obrigado, Allah. Deus abençoe. Nós não podemos agir dessa forma. Por quê? Porque vida sem conhecimento é uma experiência vazia. Conhecimento sem vida é orgulho. Pregador, eu não entendi, eu te explico. Vida sem conhecimento é uma experiência vazia. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que diversos assuntos nos rodeiam. Diversos assuntos nos chega a todos os momentos. E eu não estou dizendo aqui somente de assuntos teológicos, como vocês bem conhecem, hermenêutica, exegese, homilética. Não estou dizendo desses assuntos. Eu estou dizendo até mesmo de assuntos que o nosso mundo gira em torno desses assuntos, a saber, português, matemática, geografia, política, filosofia, inglês. Todos esses assuntos são temas que o nosso mundo gira em torno dele, mas tem muitas das vezes que você não se interessa em aprender sobre esses assuntos. Você está acostumado com o básico, você está acostumado com o raso, você está acostumado com o pouco. Vivemos em um tempo que a informação chega para nós rápido, através de alguns cliques a informação está na nossa mão, mas todavia você usa o celular de forma inutilmente, trazendo conteúdos que para você não vai te edificar, trazendo conteúdos que enchem a sua mente de coisas vazias. Você gasta tempo rolando o feed do Instagram, alimentando coisas carnais, alimentando coisas mundanas, e muitas das vezes, por você não se interessar em assuntos que vai ajudar você a se evoluir, é por isso que muitas das vezes, quando alguém vai conversar com você, quando alguém te chama para fazer algo, você só sabe falar da vida dos outros, você só sabe criticar as pessoas, você só sabe falar mal da igreja. É por isso que muitas das vezes você não tem a informação, porque você negligencia buscar a informação e se alimenta de coisas que são desnecessárias. É sério, tem tanto adulto, desculpe a palavra, mas tem
tanto adulto hoje em dia que é besta, irmão. É sério, o celular tá deixando as pessoas besta. Esses dias eu tava vendo uma notícia que tem adulto que tá começando a usar chupeta. Meu Deus do céu, aonde que nós vamos parar? Tem tanto adulto que está ficando besta, pastor Paulo. Por quê? Porque para ele o feed interessa mais do que a vida dele. O Instagram dele interessa mais do que a fase que ele está vivendo. Ele postar interessa mais do que ele está vivendo. Mas também, por outro lado, o conhecimento sem vida é orgulho. Por quê, pregador? Porque às vezes você até tem a faculdade, você até sabe do assunto, você estudou, você se aprofundou, você buscou, gastou o seu tempo, você ali investiu tempo e até sabe do assunto, mas você não tira o orgulho do seu coração para viver aquilo que advoga, para viver aquilo que sabe, para viver aquilo que ensina, para viver aquilo que canta, para viver aquilo que prega. Isso é orgulho. Nós temos que ter a mente cheia de luz e o coração inflamado pelo fogo. Nós temos que aderir à doutrina correta, embasada nas Escrituras, e não somente aderir a essa doutrina, como também exercê-la, praticá-la, vivê-la. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Paulo, nessa carta, ele traz de um jeito que ela é considerada uma carta gêmea de Colossenses. Por quê? Porque as duas praticamente tratam do mesmo assunto. As duas abrangem tanto os judeus como os gentios. As duas falam do céu e da terra. As duas falam do passado, do presente e do futuro. A única diferença, vamos se dizer assim, entre as cartas é a ênfase fundamental. A ênfase fundamental de Colossenses é apresentar Cristo como o cabeça da igreja. A ênfase fundamental de Efésios é apresentar a igreja como o corpo de Cristo. É apresentar você como corpo de Cristo. É apresentar nós como corpo de Cristo. Paulo, ele escreve essa carta da sua primeira prisão em Roma. Ele já tinha vivido algumas situações que, creio eu, que nenhum de nós aqui gostaríamos de ter vivido. Creio eu que nenhum de nós aqui desejamos viver essas situações. É óbvio que eu não pude anotá-las todas, mas eu vou dizer a vocês, ele já tinha sido perseguido em Damasco, ele já tinha sido rejeitado em Jerusalém, ele já tinha sido esquecido em Tarso, ele já tinha sido chamado de tagarela em Atenas, ele já tinha sido chamado de impostor em Corinto, ele já tinha enfrentado feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, e você conhece a história. Ele, indo em direção a Malta, enfrentou um naufrágio avassalador, mas além de tudo isso ainda, ele já tinha recebido 195 açoites da parte dos judeus, mas mesmo assim, nem mesmo as situações mais adversas, nem mesmo as situações mais terríveis fizeram o apóstolo Paulo balançar um pouquinho, e ele assim mesmo foi um canal de consolo para as igrejas, foi um canal de bênção para as igrejas. Ele trouxe consolo tanto para os crentes em Roma e tanto para as igrejas através de cartas. E eu disse a você que Paulo tinha escrito essa carta quando ele se encontrava preso. Na época ele ficou preso
preso sob custódia do governador Nero, que era o governador da época, em uma casa alugada. E além de tudo isso, ele ainda foi vigiado pela guarda de elite do palácio. Mas o que me chama a atenção é que mesmo nessas situações, o apóstolo Paulo, ele não se considerou preso por Nero, ele não se considerou preso pelos judeus, ele não se considerou preso pelos romanos e nem muito menos pelos gentios. Ele se considerou prisioneiro de Cristo Senhor. Ele se considerou prisioneiro de Cristo Deus. Ele se considerou o embaixador em cadeias. Nem mesmo as situações mais adversas fizeram o apóstolo balançar. E só tem uma resposta: por que que ele não desistiu? Porque ele estava ligado à fonte eterna. Porque ele estava ligado à fonte eterna. Ele foi um embaixador do céu, um pregador das boas novas, um homem que ardeu de zelo por Cristo, mas até que a sua voz foi silenciada pelo martírio. E eu dei essa introdução a você, e agora eu começo a pregar. Por que que o apóstolo Paulo, ele escreve aos... Por que que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios que nós temos que ter uma armadura espiritual? Por que que o apóstolo Paulo, ele deixa para nós armaduras espirituais? A resposta é uma só. Eu já disse isso, mas eu repito, porque nós não estamos em uma sala VIP. A vida cristã, ela não é uma sala VIP. A vida cristã, ela não é um parque de diversões. A vida cristã, ela não é uma estufa de vidro. A vida cristã, ela não é uma estufa espiritual. Nós estamos vivendo em um campo minado pelo inimigo. Nós estamos vivendo em um campo totalmente minado pelo inimigo. E nessa batalha não tem tempo de pausa. Nessa batalha não tem tempo de descanso. Lembra você quando você era criança? Você estava brincando e dizia tempo? Pois bem, nessa batalha não tem tempo. Nós estamos em uma guerra mundial, espiritual e contínua. Nós estamos em uma guerra todos os dias. E eu sinto em te dizer, nessa guerra só existem dois exércitos. E ou você é de um, e ou você é do outro. Ou você é do exército de Deus, ou você é do exército de Satanás. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever no verso 10: no demais, irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou traduzir o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer: irmãos meus, estejam continuamente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E pode ter surgido a pergunta: Paulo, como que nós vamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Paulo respondeu: porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, e para nós que cremos, é o poder de Deus. Esse poder está disponível para nós, essa graça está disponível para nós. A fonte é o Espírito Santo, e o meio só tem a cruz do Calvário. O meio é só a bendita cruz do Calvário. Este poder é o que Paulo nos diz: estejam continuamente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No verso de número 11, Paulo, ele vai nos deixar uma ordem. No verso de número 11, Paulo vai nos dizer: revesti-vos de revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo, ele não diz: se tu gosta só do capacete, ponha o capacete. Se tu gosta só da couraça, ponha só a couraça.
Se tu gosta só do cinto, ponha só o cinto. Ou se tu gosta só do sapatinho para ficar bonitinho, ponha só o sapatinho. Não. Paulo, ele dá uma ordem: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Por que que tem que ser toda a armadura de Deus? É só a gente continuar o texto. No verso 12, ele traz a explicação. Por que que tem que ser toda a armadura de Deus? Porque não lutamos contra a carne, não lutamos contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que tem que ser toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é com algo invisível. A nossa luta é com algo invisível aos nossos olhos carnais. Se você já assistiu MMA, você vai ver que já é difícil para o adversário acertar um golpe no outro, lutando contra o adversário dele, e olha que ele está vendo. Imagina nós que lutamos contra algo invisível. Imagina nós que estamos pelejando contra algo invisível. Como que nós vamos atacar? Ou melhor ainda, como que nós vamos se defender? Como que nós vamos usar as nossas armas contra algo invisível? O apóstolo Paulo, ele nos traz isso. Irmão, se alguém vier te bater, tu vai ver, mas o diabo, ele usa estratégias invisíveis aos nossos olhos carnais. Irmão, não pense você que ele vai aparecer para você como ele é retratado hoje em dia, vermelhinho, com chifre na cabeça, um rabo pontiagudo, um tridente na mão e uma voz grossa. Não, 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 não. O diabo, ele usa estratégias que aos nossos olhos carnais nós não conseguimos discernir. Eu vou melhorar para você entender. A sua briga é contra gente grande. A sua briga não é contra gente grande da marinha, não é contra gente grande do exército, não é contra gente grande da aeronáutica. Não, 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 não. A sua briga, ela é contra gente grande espiritualmente. E eu sinto lhe dizer, essa briga, ela não ganha na força do seu ego. Essa briga, ela não ganha na força do seu braço. Essa briga, ela não ganha nos seus conhecimentos. Essa briga não se ganha com discussões. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O diabo, ele luta contra vocês jovens todos os dias. O diabo luta contra mim todos os dias. O diabo luta contra nós todos os dias. O diabo não tem raiva de você à toa. O diabo não tem raiva de você porque tu é bonito ou porque tu é feio, fala bem ou fala mal, se veste bem, se veste mal. O diabo não tem raiva de você porque tu mora no beco ou mora no prédio. O diabo não tem raiva de você porque tu estuda ou deixa de estudar, trabalha ou deixa de trabalhar. O diabo não tem raiva de você porque tu usa roupa original ou roupa paraguai. O diabo, ele tem raiva de você porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. O diabo, ele tem raiva de você porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Ele usa diversas estratégias para te parar. Ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você escuta, ele sabe o que você fala, ele sabe o que você vê, ele sabe tudo isso, e ele só respeita alguém que está debaixo do sangue do Cordeiro, porque alguém que está debaixo do sangue do Cordeiro, ele tem que aparecer na presença de Deus para tocar na sua vida. Alguém que está debaixo da autoridade da palavra da cruz, ele respeita. Eu não vim pregar sobre o diabo e eu nem vou dar esse crédito para ele. Eu vim pregar sobre a batalha espiritual.
espiritual, e eu disse que Ele sabe o que tu gosta, Ele sabe o que tu fala, Ele sabe o que você escuta, Ele sabe o que você vê, mas tem alguns atributos que Ele não tem. Ele não é onisciente, Ele não é onipresente, Ele não é onipotente. Só quem está debaixo das mãos poderosas do onipotente vem no glória. Só quem está debaixo das mãos poderosas do onipotente tem como você adorar. Enquanto você adora aqui, Ele visita a sua casa. Enquanto você adora aqui, Ele cuida da sua casa. Enquanto você se preocupa aqui, Ele cuida lá. A campanha dessa semana foi Salmos 91, e eu vou liberar para quem ainda não entendeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Há muitos cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Irmão, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete a ordem: tomai toda a armadura de Deus. Ele repete para ficar bem gravado: tomai toda a armadura de Deus. Por quê? Para que possais resistir no dia mau. Irmão, o dia mau ele chega para todo mundo. O dia mau ele chega para todos. Nós não queremos passar. Nós não queremos passar pelo luto. Nós não queremos passar pela perda. Nós não queremos passar pela tristeza. Nós não queremos passar por situações tristes. Mas o dia mau ele chega para todo mundo. Agora, Paulo ele termina dizendo: depois e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo ele termina dizendo: havendo feito tudo, ficar firmes. Irmão, isso é lindo. Essa frase, ficar firmes, ela se repete no 11, ela se repete no 13 e ela se repete no 14. A ordem de Paulo é ficar firmes. Mas isso é lindo. Por quê? Porque Paulo ele acaba com a encenação que tem no nosso meio. Eu vou falar do nosso meio, porque às vezes o povo fala, só sabe falar dos outros? Não, vou falar de nós. Paulo, ele acaba com a encenação que tem no nosso meio, que muitas das vezes você pode ter escutado falar: você tem que matar o diabo, você tem que ir para cima do diabo. Não, irmão, se tu for para cima do diabo, ele vai ganhar. O diabo, ele tem mais força, mas Paulo, ele diz para nós ficarmos firmes. É o mesmo modelo que Pedro, ele segue na sua carta. 1 Pedro 5,8, a ordem é: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar. Perceba que em nenhum momento surgiu a ordem, é para atacar. Nenhum momento surgiu a ordem, é para ir para cima. Qual é a ordem? É ficar firmes. Mas por que que Paulo ele vai nos dizer ficar firmes? Porque não é nós que estamos indo para cima do leão, é o leão que está vindo para cima de nós. É o leão que está nos rodeando. É por isso que Paulo vai escrever: ficar firmes, posição de vitória. Você já ganhou, você já venceu. Não é você que está indo para cima do diabo, é o diabo que está indo para cima de você. Você já conquistou o território. Não é o diabo agora que lute para tentar tirar você do território. Pode surgir a pergunta: pregador, como que eu ganhei? É fácil. Colossenses 2,14 vai nos dizer:
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na onde? Na cruz, pastor, e despojando os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na onde? Na cruz. Foi na cruz que Jesus venceu o diabo, foi na cruz que Jesus venceu as hostes, foi na cruz que Jesus venceu as potestades, foi na cruz que Jesus venceu o diabo. Nós gostamos de usar uma frase muito famosa: tá amarrado. É verdade, faz 2000 anos que tá amarrado, faz 2000 anos que o diabo é perdedor, faz 2000 anos que o diabo é derrotado, faz 2000 anos que se cumpriu a profecia que ele pisaria na cabeça da serpente, faz 2000 anos que Jesus triunfou sobre o diabo. E de uma coisa eu sei, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus que nos amou, por meio de Cristo que foi até a cruz do Calvário. Agora, no 14, Paulo, ele vai começar a falar sobre a armadura espiritual. Só no 14, ele já disse: vocês são vencedores, agora fica firme. Como que nós vamos ficar firme, Paulo? Agora eu vou passar o código, não é não, pastor Rodrigo? Agora eu vou passar o código. Agora eu vou passar as armaduras espirituais. A primeira parte é: assim permaneçam firmes, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. A primeira parte da armadura é o cinto da verdade. O cinto, ele era usado pelo soldado para que na hora da batalha, na hora que ele fosse aplicar o golpe, na hora que ele fosse deferir o golpe no outro, ele não escapasse nenhuma parte da sua roupa, não saísse nada para fora para atrapalhar o golpe. Mas perceba que é o cinto da verdade. Irmão, quem anda na mentira, ele se embaraça sozinho. Quem anda na mentira, ele não se sustenta. Quer ver só? 2 Samuel capítulo de número 1. Chegou um moço até Davi e disse assim: Davi, eu acabei de matar Saul. Aí Davi chega e diz: é sério, varão? Tu matou Saul? Me conta como foi. Davi, eu estava lá e na hora eu apareci, Saul me viu, falou: pega a espada e me mate. Só que aí a Bíblia vai nos dizer, no último capítulo de 1 Samuel, que Saul, ele tirou a própria vida. Então aquele homem estava mentindo. Aquele homem chegou a Davi mentindo, e ele pode ter pensado: agora eu digo para Davi que eu matei o inimigo dele, e ele vai me dar uma moral, ele vai me considerar, ele vai me fazer um melhor amigo dele. Ele pode ter pensado isso. Aí Davi respondeu: como pode tu estender a mão sobre o ungido do Senhor? Irmão, quem anda na mentira, ele se embaraça sozinho. Aí ele chegou, não precisava mentir. Davi mandou o que? Matar ele, morreu também. Irmão, agora quem é da doutrina, quem é do sim sim ou do não não, irmão, ele não se embaraça com nada. Se ele não estiver gostando, ele já fala. Se ele não estiver gostando, ele já fala, e ele não liga pelo que os outros vai dizer. Ele não liga se os outros vai gostar ou deixar de gostar. Ele diz a verdade. Com ele é sim sim ou não não. Podem até convidar ele para ir em algum lugar que vai contra a palavra,
algum lugar que vai contra os mandamentos de Deus, mas ele já logo recita João 14, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se insistir mais um pouquinho, ele ainda recita Josué. Irmão, podem vocês servir ao Deus que vocês quiserem, mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, quem anda na verdade, ele não se embaraça. Quem anda na verdade, ele não se embaraça. E qual é a verdade da palavra? Não tem outra. A verdade da palavra é a cruz do Calvário. A verdade da palavra é a cruz de Jesus. A verdade da palavra é a cruz que nos marcou. A verdade da palavra é a cruz aonde foi o perdão dos nossos pecados. Ele termina o verso de número 14 dizendo: e vestida a couraça da justiça. Essa couraça, ela era usada para proteger o coração do soldado. Essa couraça, ela era usada para proteger o abdômen do soldado, para que na batalha ele não tomasse um golpe, e viesse a morrer em campo de batalha. Paulo, ele nos diz: use a couraça da justiça. Para nós, a couraça da justiça é a justificação recebida por Cristo na cruz do Calvário, aonde a justiça foi feita. Para nós significa que a justiça conquistada por Jesus através da cruz do Calvário nos protege de sentimentos de ódio, nos protege de sentimentos de injustiça. A justiça conquistada na cruz é a ligação do homem que está em pecado, mas a ligação com Deus que concede o arrependimento. A justiça conquistada na cruz. E é por essa justiça, por este amor, que nós desejamos também que aqueles que estão lá fora venham desfrutar desse doce amor, venham desfrutar dessa justiça. É por essa justiça que nós pregamos o evangelho, falamos de Jesus. Irmão, eu sinto lhe dizer, se você não tem a vontade de falar de Jesus para alguém, se você não tem o desejo de falar de Jesus para alguém, você está sem a couraça da justiça, você está sem o amor. O diabo, ele endureceu o seu coração. Nós temos que se revestir dessa couraça da justiça, para que nós venhamos ficar ilesos às investidas do diabo. Em 1 Pedro 2,24 vai nos dizer que ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. A couraça da justiça, ela impede que todos os sentimentos, pastor Paulo, ruins do diabo, todos os sentimentos ruins que o diabo lança contra a nossa vida, essa couraça, ela nos protege, ela guarda o nosso coração, ela guarda o coração que é enganoso. É através dessa couraça que nós recebemos a justificação. Irmão, Paulo, escrevendo aos Romanos 8:38, ele vai nos dizer que ele está ciente de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Irmão, o tema do bom pregador é o Calvário, irmão.
Isso é lindo. Eu fico injuriado, pastor Paulo, quando pregadores assumem a tribuna e prega, mas eles não falam de Jesus. Não há ninguém que me faça mudar a cara quando eu vejo pregadores que eles pregam e não falam de Jesus. Eu já escutei mensagem que diz: você está de pé por causa da promessa, você está de pé porque você tem uma palavra, você está de pé porque você tem uma promessa. É uma mensagem para encher ego, é uma mensagem para encher o nosso ego, porque quando você vai ler Hebreus 11, está lá escrito bem grande: todos esses morreram sem terem visto a promessa, sem terem recebido a promessa. Eu sinto lhe dizer: você não está de pé por causa de promessa, você não está de pé por causa que você tem uma palavra, você não está de pé por causa que liberaram uma palavra contra a sua vida. Você está de pé porque Cristo foi ao Calvário, você está de pé porque Jesus levou os pecados, você está de pé porque Cristo, Ele pagou o preço pela nossa vida. Irmão, eu vou contar uma história verídica. Teve uma certa feita que eu fui ao culto, e era aqui na missão. Eu vou falar daqui. Era aqui na missão. O pregador, ele assumiu a tribuna e ele pregou, mas ele só falava de Moisés. E Moisés isso, e Moisés aquilo, e Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, e Moisés para lá, e Moisés para cá. E ele só falava disso. Irmão, a mensagem inteira ele não falou o nome de Jesus. Na hora que ele foi fazer o apelo, eu olhei para o Cave que estava do meu lado e a testemunha. Eu falei assim: pronto, ele vai chamar lá na frente quem quer aceitar Moisés, porque ele não falou de Jesus a mensagem inteira. Irmão, mensagem não é mensagem se não fala de Jesus. Pregador não é pregador se não fala de Jesus. Igreja não é igreja se não fala de Jesus. Eu vou falar mais: está faltando pregadores que pregam de Jesus. Está faltando pregadores que pregam a cruz. A mensagem não muda. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas para pregar a cruz, e que o poder dela não venha a ser esvaziado. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual é loucura para os judeus, o qual é loucura para os gregos, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Irmão, eu vim como profeta nessa noite, e eu vou profetizar. Deus vai levantar jovens que pregam o verdadeiro evangelho. Deus vai levantar jovens que falam da cruz. Deus vai levantar jovens que pregam de Jesus. Deus vai levantar jovens que pregam o verdadeiro evangelho. Vai levantar jovens que apontam para o caminho, mas não é o caminho. Vai levantar jovens que apontam para o Cordeiro, mas não é o Cordeiro. Vai levantar jovens que falam de Jesus. Verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A terceira parte descrita na armadura é a sandália. As sandálias desses soldados, elas tinham o solado grosso. Elas tinham um solado grosso. Para quê? Para que quando eles estivessem no campo de batalha, eles não pisassem nas lanças, eles não pisassem nas armadilhas,
para que eles não pisassem naquilo que ia feri-los. Mas não somente tinha o solado grosso, como também tinha pregos. Pregos para quê? Para na hora da batalha eles cravarem o pé e não escorregar. Para na hora que eles estivessem lutando, eles cravarem o pé e não escorregar um pouquinho, nem para a direita, nem para a esquerda. O que Paulo está dizendo é: quando nós calçamos os pés no Evangelho da paz, nós não escorregamos. Quando nós calçamos os pés com o Evangelho da paz, nós não escorregamos. Paulo, ele está dizendo que aquele que leva as boas novas, aquele que apresenta o Evangelho, aquele que apresenta este Evangelho, que apresenta este Jesus, ele também tem que deixar este Evangelho, este Jesus, essas boas novas guiarem a sua vida. Ele também tem que deixar os seus passos serem guiados por isso. E além de tudo, Paulo está dizendo que quando nós calçamos os pés no Evangelho da paz, não tem escorpiões que nos para, não tem dardos do inimigo que nos para, não tem investida do inimigo que venha nos paralisar. Salmo 119 verso 105 vai nos dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E pode ficar a pergunta: como que essa paz vem até nós? Como que essa paz chega até nós? A paz, ela só chega mediante por um lugar: a cruz bendita de Jesus, a cruz bendita do Calvário. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Isaías 57 vai dizer que não há paz para o ímpio, diz Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas para nós que somos salvos pelo sangue do Cordeiro, aí vem o Salmo 119 verso 165: os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. A Bíblia está dizendo que quando nós desfrutamos dessa lei, que quando nós estamos calçados os pés na preparação do Evangelho, não há nada que vai fazer nos parar. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o seu Deus reina. É este sandálio, é essa sandália que nós temos que tomar posse, é essa sandália que nós temos que tomar posse dela, calçar os pés nela e ficar firmes, para que nós não venhamos escorregar. Agora, no verso de número 16, vai nos dizer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é a quarta parte da armadura e servia para que na guerra era usado lanças. Essas lanças eram jogadas pelos inimigos e os escudos serviam para paralisar essas lanças. Mas perceba que o texto fala que é para apagar os dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque a maioria das vezes as lanças eram jogadas com fogo na ponta. A maioria das vezes os soldados colocavam fogo na ponta da lança e lançavam as lanças. E aí fica a pergunta: como que o escudo vai apagar o fogo? Porque o escudo era feito de madeira. Madeira com fogo queima mais ainda. Como que Paulo ele vai nos dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, para que nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno? A resposta é que antes de partir para a batalha, os soldados passavam azeite
azeite. Os soldados passavam azeite no escudo. Os soldados passavam esse azeite que, quando as lanças vinham pegando fogo, batia no escudo e apagava. Agora fica a pergunta: será que tem crente com azeite nessa noite? Será que tem crente com azeite ainda nessa vigília? Irmão, a pior coisa é crente sem azeite. Ele vem para uma vigília dessa, ele não dá glória. Ele vem para uma vigília dessa, ele fica com a cara emburrada. Ele vem para uma vigília onde Deus já falou, ele fica com a cara emburrada o culto todo. Ele ficou exigente demais. Tem pastor que assume a tribuna, ele fica vendo se o pregador está bem vestido, ele fica vendo se o pregador acertou na homilética, ele fica vendo se o pregador acertou na exegese, ele fica vendo se o pregador acertou na hermenêutica. Ele ficou exigente demais. Falta chupar dedo, cruzar as pernas e dormir, porque ele ficou exigente. Antigamente falava línguas, antigamente dava lugar para Deus, antigamente adorava. Aí só foi começar a assumir as tribunas que ficou quieto. O diabo, pastor Paulo, ele não está mais investindo fora da igreja. O diabo, ele está investindo nos púlpitos. São pastores fracos, são pastores sem azeite, são pastores sem olhos, são pastores secos. E ele ainda diz: não, é porque eu atingi um nível de maturidade espiritual que eu não preciso disso. Não, meu filho, é que você está fraco mesmo, é que você está sem azeite, é que você está sem unção. Mas o céu está aberto, as armaduras espirituais vai descer, o escudo da fé vai descer, o azeite vai descer, e aquele que está fraco vai sair renovado, aquele que está cansado vai sair cheio, aquele que está fraco vai sair renovado, e Deus vai encher vasos nessa noite. Já caminho para a conclusão. Último verso. Paulo, ele vai escrever no verso 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é a quinta parte da armadura. Servia para proteger nariz, proteger boca, orelha, olhos. Servia para proteger tudo isso. E Paulo, ele vai nos dizer para nós pegarmos esse capacete e tomar posse, para que toda vez, obrigado, Léo, para que toda vez que o inimigo lançar laços, lançar pensamentos malignos, lançar pensamentos mundanos para nós, para confundir a nossa mente, Paulo, ele vai nos dizer para nós colocarmos este capacete, para que através da verdade que nós temos no Evangelho, para que através da verdade que nós temos na cruz do Calvário, nós não venhamos deixar esses pensamentos nos paralisar, deixar esses pensamentos nos deter. Às vezes o inimigo lança até dardos de longe, lança pensamentos, lança fofoca, lança mentira, mas muitas das vezes você ainda nem percebe. Por quê? Porque o capacete, ele te protege, o capacete, ele te guarda. A verdade na nossa mente, a verdade crendo no sacrifício de Jesus na cruz, ele nos guarda. Agora, a última parte da armadura é a palavra de Deus. Paulo vai nos dizer: e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, qual é a importância dessa palavra? Foi dito aqui nessa vigília, Mateus 4, o diabo apareceu para Jesus, disse: tá com fome, Jesus? Transforma as pedras em pães. Jesus pegou a espada e deu no diabo, falou: nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo tentou de novo. O diabo levou Jesus até um alto lugar
e disse: Jesus, se joga daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos. Irmão, o primeiro pregador que usa texto sem contexto foi o diabo. Aí, olha só, aí Jesus pegou a palavra de novo e disse, deu a espadada, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou a última vez, levou ele num lugar mais alto, mostrou a terra inteira, falou: se prostrado me adorares, se prostrados me adorares, tudo isso vai ser seu. O diabo falou isso. Jesus pegou a espada de novo e disse: para trás de mim, Satanás, está escrito: só ao Senhor teu Deus se prostre, só ao Senhor teu Deus se prostre. Irmão, qual é a importância dessa armadura? Agora, conclusão, a gente vai para casa. A importância da armadura, eu vou dizer a você agora. Certa feita, tinha um jovem. Esse jovem, ele ficava na parte de trás, cuidando das ovelhas do pai. Aí a Bíblia vai dizer que tinha um gigante, e o gigante apavorava os homens de Israel. O gigante falava: ninguém vai me deter, ninguém tem força para me deter, ninguém tem força para me parar. E os homens de Israel com medo, os homens de Israel não iam para a luta. E este menino, ele tinha irmãos que estavam na batalha, e o pai dele disse: filho, vai lá, leve isso aqui para os seus irmãos. Chegando lá, o jovem encontrou com os irmãos. A primeira coisa que o irmão fez foi criticar. Falou assim: eu sei que você está aqui para se aparecer, tá vendo? Quando você faz coisa para Deus, quando você faz coisa para o pai, o diabo sempre se levanta. Aí o irmão já acusou, e ele disse: não, eu vim trazer aqui, o pai mandou, mas o que está acontecendo? Vocês estão tudo aqui, vocês não estão lá? Aí o irmão respondeu: não, é porque tem um gigante lá, que ele está atormentando, ninguém para o homem, ninguém fala, ninguém consegue detê-lo. Aí o menino disse assim: me leva até o gigante que eu vou matar ele. Levaram ele até o rei Saul. Saul falou: tu vai matar ele? Desse tamanhozinho? Aí ele foi e falou: eu mato, eu vou sentar-lhe a espadada nele, eu mato. Aí chegando lá, ele falou assim, o rei Saul: usa pelo menos a minha armadura. Aí o jovem pôs a armadura, provou assim, creio eu que ele se olhou, sabe, falou assim: tá muito bom não, tá meio folgado aqui, você tem um corpo maior que o meu, você é mais alto, você é mais forte, aí não ficou muito bom não. Aí ele disse assim: deixa que eu vou sem mesmo, Saul, deixa que eu vou sem. Aí Saul pode ter pensado: vai morrer o bichinho, acabou a história dele. Chegando lá, ele disse pro gigante: és tu o gigante? Aí o gigante falou: tu vem contra mim assim, desse jeito? O jovem respondeu: você vem contra mim com espadas, você vem contra mim com armas, eu vou contra você na autoridade do Deus Todo-Poderoso. A multidão pode ter olhado para o jovem e dizer: vai morrer, mas a multidão não esperava que ele já estava com as armaduras espirituais. A multidão não esperava que ele estava com as armaduras espirituais de Efésios 6. Ele rodou a funda, deu uma na testa, o gigante caiu, ele foi até o gigante, pegou a espada, cortou-lhe a cabeça e disse: quem reina é o Senhor dos exércitos, quem reina é Deus, quem reina é o Senhor dos exércitos. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar. Deus vai entregar armaduras espirituais para crente aqui nessa madrugada.
Deus vai entregar armaduras espirituais para crente aqui nessa madrugada. Quem crê começa a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada. Aprendemos, Senhor, sobre a importância, Jesus, da armadura espiritual. Aprendemos, Senhor, que com a armadura espiritual nós estamos, ó Pai, protegidos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, se entrou algum crente aqui, Senhor, totalmente, ó Pai, desprevenido, totalmente, Senhor, sem armaduras, eu peço, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha, Deus, renovar esse crente, venha descer, ó Pai, com armaduras espirituais sobre a vida desse crente, venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tocar aonde o homem não pode tocar. Senhor, em nome de Jesus, prove, ó Deus, sobre a vida deste homem, venha prover sobre a vida desta mulher, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, ó Pai, o cinturão da verdade, coloca, ó Pai, o sapato do evangelho da paz, ó Deus, entrega, Senhor, o escudo da fé, ó Pai, sobretudo entrega, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, que é a tua palavra, Pai, a palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, Senhor, que crentes, ó Pai, vão sair daqui com providência, ó Pai, eu creio, Senhor, que crentes, ó Pai, irão sair daqui cheios, Senhor, de armaduras espirituais, em nome de Jesus, ó Deus. Só você que crê no poder dessa palavra, levanta as mãos bem alto e aplauda Jesus.